muito obrigado a todos vocês, queridos. A gente se sente super honrado em estarmos aqui com vocês. E eu sei que Deus tem coisas assim muito poderosas para cada pastor, para cada pastora que está aí, tanto agora ao vivo, como os que vão ouvir depois a gravação. Eu sempre gosto de começar com uma coisa um pouco engraçada, e eu quero compartilhar uma história sobre dois meninos. Eles amavam muito mesmo ir para a casa da mamãe deles, a casa da vovó deles. Um tinha 4 anos de idade, outro tinha 6 anos de idade. E a vovó, apesar de ser uma crente muito fervorosa, ela mimava muito os netinhos, né? Claro, ela sempre dava presentes. E ela já tinha até o quartinho onde eles dormiam, o quartinho deles, com as 2 caminhas. Aí chegou a hora de dormir, ela falou, tá, então vocês já sabem que é para ajoelhar ao lado da cama, fazer as suas orações antes de vocês dormirem. E os 2 ajoelharam, cada um ao lado da sua respectiva cama, e o mais novinho, de 4 anos, começou a orar de uma forma bem pentecostal mesmo, né? Bem alto. Papai do céu, eu quero lhe pedir, Senhor, não esqueça da bicicleta que eu estou lhe pedindo, Pai, e da bola que eu estou pedindo, do meu PlayStation e tal. E o irmãozinho mais velho dele falou assim, mano, você não precisa orar tão alto, Deus não é surdo. Ele falou, não, eu sei que Deus não é surdo, mas a vovó é. A vovó é surda, né? E, na realidade, ele pode ser até desculpado por ter a motivação errada na oração, porque ele era só uma criança, né, de 4 anos de idade. Mas, muitas vezes, nós, pastores, realmente estamos com a motivação errada quando nós pedimos pelo crescimento da igreja. A gente pede pelo crescimento da igreja, muitas vezes, pensando na fama que vai trazer, como nossa igreja vai ser conhecida, como nós vamos ser conhecidos, como nós vamos ser convidados para pregar em muitos lugares, como talvez vai entrar mais finanças, enfim. Então, a gente, muitas vezes, igual o Tiago, capítulo 4, diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes, né, nos vossos prazeres. Então, a realidade é que, muitas vezes, é a motivação do coração que está errado, a motivação do coração que está errado. Agora, alguém poderia dizer, pastor, eu receio que, muitas vezes, a motivação do meu coração está errado mesmo. O que eu faço no caso desse? É arrepender profundamente e escolher a ter a motivação correta. Você pode escolher induzir seu coração para ter a motivação correta. Então, quantas vezes eu já fiz isso? Senhor, me perdoe, eu acho que eu estava com a motivação errada. Eu peço perdão, a partir de agora, eu quero ganhar muitas almas, quero que a igreja cresça muito, não para a minha glória, nem para a fama da nossa igreja, mas para realmente saquear o inferno, para povoar o céu, para ganhar vidas, para fazer discípulos das nações, Senhor, para ver o seu reino crescer aqui, para o seu nome ser glorificado. Eu estou escolhendo que essa seja a minha verdadeira motivação. Estou escolhendo. Você pode escolher, você pode induzir o seu coração para ter essa escolha correta, né? Eu lembro uma vez, quando nossa igreja era muito pequenininha, lá em Santarém. Hoje eu estou pastoreando em São Paulo, pastorei em Fortaleza antes e pastoreei em Santarém. Aqui em São Paulo, se Deus quiser agora, nesse segundo semestre desse ano, vamos ter a oficial inauguração da igreja. Estamos olhando com muita expectativa isso. Era para ser em março, mas por diversas razões acabamos não tendo a inauguração mais cedo. Uma das razões foi por causa da pandemia, né? Mas agora, se Deus quiser, ainda vai ser nesse segundo semestre. Mas antes disso, eu pastorei em Fortaleza. E a igreja lá ficou muito grande, com milhares de pessoas. E antes disso, pastoreei em Santarém. A igreja também lá ficou muito grande, com dezenas de milhares de pessoas. Agora, a realidade é que eu lembro quando a igreja pequena, bem pequenininha lá em Santarém,
E os membros viam, né, que eu estava aplicando muita fé para a igreja crescer, e eu estava declarando, e crendo, e perseverando, e batalhando mesmo para a igreja crescer. E eu lembro um membro que chegou para mim e falou assim: pastor, nossa igreja vai crescer muito, o senhor vai ver, ela vai ser muito famosa, ela vai ser muito conhecida. E, como eu me lembro, eu falei para ele: não, querido, essa não é a razão que a gente quer que a igreja cresça. Essa não é a razão. A gente não quer que a igreja cresça para ela ser muito conhecida, para ser famosa. A gente quer que a igreja cresça para poder ganhar mais vidas para Jesus e cuidar bem delas. E, então, realmente, como eu disse, eu muitas vezes já orei corrigindo a motivação do meu coração, mas a boa notícia é que você pode orar, escolher até a motivação correta, e aí, tendo a motivação correta, não é errado você pedir para grande crescimento, tá? Porque uma das grandes mentiras que o diabo põe na cabeça dos pastores e pastoras é que talvez não seja da vontade de Deus que a sua igreja cresça. Deixa eu falar uma coisa: com bilhões e bilhões morrendo, indo para o inferno, e a Bíblia Sagrada está escrita lá que ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Né? 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que fala assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você pode ter certeza que Deus, ele está procurando obreiros, ele está querendo mais e mais pessoas para ganhar multidões, para cooperar com ele, para que realmente as multidões sejam salvas, sejam transformadas, sejam nascidas de novo, e não só sejam ganhas para Jesus, mas sejam bem cuidadas, bem pastoreadas, bem discipuladas. E eu gostaria de compartilhar uma palavra, é uma palavra que talvez alguns que já me ouviram algumas vezes, já ouviu eu compartilhar essa palavra, mas ao buscar a Deus sobre qual palavra Ele queria que eu compartilhasse com vocês, eu senti claramente que Ele me mandou compartilhar essa palavra. Então, mesmo que você talvez já ouviu, eu creio que é porque Deus está querendo que a gente ouça de novo. E é bem provável que a maioria nunca ouviu essa palavra. Essa palavra é intitulada Como se livrar de uma tatuagem ministerial. Como se livrar de uma tatuagem ministerial. Agora, veja bem, eu não estou falando de tatuagem do corpo, né? Isso aí, cada um tem as suas próprias crenças. Alguns creem que não é para usar tatuagem, outros creem que não tem problema. Isso aí eu não vou entrar nos méritos disso aí. Eu estou falando de uma tatuagem interior, ministerial. Não é errado você desejar ardentemente o crescimento da sua igreja. Agora, 3 coisas são indispensáveis se você quiser que a sua igreja cresça, tá? Escuta bem. Primeira, em oração, na intimidade com Deus, receba uma palavra de Deus acerca da vontade dele, nesse crescimento, especificamente acerca da igreja onde você está pastoreando, está trabalhando. Veja bem, eu antes fazia os alvos, né? Eu sonhava com grandes alvos, aí eu pegava aqueles alvos, ajoelhava na presença de Deus e começava a orar para Deus me ajudar a alcançar aqueles alvos, para aqueles alvos se tornarem uma realidade, né? Eu fazia aquelas metas e orava em cima daquelas metas. Um dia cada vez que eu fazia isso, na medida, parece que no começo eu sentia liberdade no espírito para fazer isso, mas na medida que eu fui crescendo na intimidade com Deus, crescendo no conhecimento da palavra, eu comecei a se sentir incomodado com isso. Eu não estava entendendo porque eu estava sentindo incomodado com isso. E um dia, aqui dentro de mim, eu ouvi claramente a voz de Deus. Ele falou assim para mim: meu filho, e quem te disse que é minha vontade para alcançar esses alvos, essas metas que você colocou aí? Aí eu falei para Deus: Deus, olha bem essas metas. São sobre ganhando mais almas. Não é a sua vontade de ganhar mais almas, é sobre o crescimento da igreja. Não é a sua vontade que a igreja cresça para a glória do Senhor. Foi o Senhor que prometeu: eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, olha bem esses alvos. Como que isso não seria da sua vontade?
ele falou, é a minha vontade, sim, que a igreja cresça, é a minha vontade que você alcance muitas bênçãos. Porém, quem disse que especificamente esses números que você colocou aí nos alvos, essas coisas específicas que você colocou, quem disse que aquilo era especificamente a minha vontade? Aí ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele falou, eu não tenho compromisso nenhum de ajudar você a alcançar alvos e metas que não nasceram no meu coração. Aí eu falei, meu Deus, meu Deus. Aí eu peguei, eu lembro, hoje é tudo digital, né? Mas naquela época era em papel, né? Que eu fazia os alvos. Eu lembro que eu peguei o papel, embolei todinho, né? Joguei fora, peguei um papel em branco e em oração eu falei, Senhor, então eu não vou colocar mais os meus alvos. Eu quero colocar os seus alvos. Quero colocar o que o Senhor quer. E eu fui orando, fui buscando e sentindo os alvos que Deus foi colocando. Você já pode imaginar, né? Os alvos dele eram bem maiores do que o meu, bem mais poderosos. Mas agora eu estava com a bênção dele, com a graça dele, com a unção dele. Então, a primeira coisa que é importante é em oração, na intimidade com Deus. Receba uma palavra de Deus. Receba uma palavra de Deus acerca da vontade dele, nesse crescimento especificamente que você está querendo para a igreja. Número 2, para crescer por fora, você tem que primeiro crescer por dentro. Sabe, Deus quer ajudar você a crescer muito por fora, mas o crescimento exterior não é o mais importante para Deus. O crescimento mais importante é o crescimento interior. E se o pastor, de repente, através de várias circunstâncias, ele não estiver preparado por dentro, mas a igreja cresce muito por fora, está preparando para um escândalo. Vai acontecer algum problema, porque vai desmoronar, vai ter algum problema sério lá, porque cresceu muito por fora, mas não cresceu por dentro, não estava preparado para as tempestades, não estava preparado para as tentações da fama, do dinheiro, enfim. Então, seria até, às vezes, até uma bênção de Deus que a igreja não está crescendo mais, porque o pastor está tão despreparado, está tão mal preparado por dentro, o caráter não está preparado, ele ainda, sabe, briga horrivelmente com a esposa, sabe, ainda em vez em quando está caindo em pornografia e tudo. Imagina um pastor desse ter uma igreja muito grande, está preparando para um desastre, para um escândalo. Então, sabe, lembre-se que para crescer por fora é preciso crescer por dentro primeiro. Então, agora, se hoje, por exemplo, pastor, você tem 100 pessoas na sua igreja, para você chegar a 200 pessoas, você vai ter que arrumar espaço dentro de você, para ter 200 pessoas, entendeu? Então, você vai ter que arrumar mais espaço aqui dentro. Você vai ter que abrir espaço para crescer por dentro, tá? Então, se você, pastor, talvez é pastor de uma igreja muito grande, talvez tem 4.000 pessoas, mas para você chegar a 5.000 pessoas, você vai ter que crescer por dentro primeiro. Agora, lembre-se de alguns segredos. Primeiro, sem sofrimento não há crescimento. Sem sofrimento não há crescimento. Para arrumar esse espaço aí dentro de você, para tirar o entulho que está impedindo o crescimento interior, para depois trazer o crescimento exterior, para tirar esse entulho, é muita dor, meu irmão. É muito sofrimento, é muito quebrantamento, é você ir atrás das pessoas, pedir perdão, ser uma pessoa quebrantada, entendeu? É você se abrir, se você está, em vez em quando, caindo em pecado, é você se abrir com alguém de confiança, que tenha autoridade espiritual sobre sua vida, receber oração. A Bíblia fala que para receber perdão, a gente confessa o pecado para Deus, mas para receber cura, a Bíblia fala: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curado. É você crucificar seu ego,
jogar fora seu orgulho, se abrir com outra pessoa, pedir oração dela na sua vida, entendeu? É você pagar o preço em oração, jejum, em visita, em se humilhar, enfim. Então, todo crescimento só vem através do sofrimento, mas é uma dor gostosa, igual quando você está crescendo o músculo, né? Você começa a fazer exercício, começa a doer aqueles músculos, mas a dor é gostosa. Quanto mais você fizer exercício, aí a dor vai passando, porque é uma dor gostosa, porque é uma dor que está provando que você está crescendo. Seus músculos espirituais estão crescendo para que você possa crescer. Então, quando você dói, algo está te desafiando, está te incomodando. Talvez até o que eu estou falando aqui está te incomodando. Não gosto que fica falando de crescimento, não gosto que fica falando em números, eu não gosto. Talvez você está se sentindo incomodado. Abrace essa dor. Isso é porque está tocando uma ferida para ajudar você realmente mudar a mentalidade. Porque se você nunca vai ter resultados diferentes se você só continuar do mesmo jeito e com as mesmas atitudes que você tem tido. Se você quiser resultado diferente, você vai ter que mudar as atitudes. E para mudar as atitudes, muitas vezes, isso vem com dor. Tá? Então, quando você dói, algo está te desafiando, algo está te incomodando. Não evite isso. Abrace isso. Tá? Esse sofrimento é a sua oportunidade de poder crescer por dentro. E assim abrir o caminho para crescer por fora. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou repetir isso, tá? Esse sofrimento é a sua oportunidade de poder crescer por dentro. E assim abrir o caminho para poder crescer por fora. Uau, que bênção! Agora, número 3. Para arrumar espaço dentro de você, para crescer por dentro, você vai ter que primeiro se livrar do entulho que está entupindo o seu interior e impedindo o crescimento interior. O que é esse entulho? São crenças que vão contra princípios bíblicos, mas muitas vezes vestidos de religiosidade, entendeu? São crenças antibíblicas, tá? Crenças limitadoras que o maligno conseguiu impregnar na mente do líder. E essas crenças limitadoras impedem a fé de fluir para grande crescimento. Tá? Por exemplo, uma das crenças limitadoras é Deus não está interessado em números. Números. Deus não está interessado em números. Engraçado, outro dia eu ouvi um pastor que estava pregando contra números. Aí, no final da mensagem, ele falou, mas eu estou crendo que Deus vai nos dar tanto... Aí ele deu um número lá, tanto de grupos pequenos nessa cidade. Aí ele deu um número. Ele não estava pregando tanto contra número, não estava falando que era errado ter número. Irmão, vou te falar uma coisa. Se Deus fosse contra números, ele teria que tirar muitos pedaços da Bíblia, começando com o livro de Números. Tem um livro até com esse nome, Números. Por que o nome do livro é Números? É porque está cheio de números. Aí, no livro de Atos, você vê lá, vez após vez. E o número dos que receberam a palavra foram 3.000. E o número subiu para 5.000. E o número dos discípulos multiplicaram-se grandemente. É número. Lê o livro de Atos. Se números não fossem importantes, por que o Espírito Santo fez questão de registrar números lá no livro de Atos? Meu irmão, deixa de ser religioso, meu querido fariseu. Para com isso. Deixa eu te falar uma coisa. Números é extremamente importante para Deus, porque cada número representa um ser humano que vai viver eternamente no céu ou no inferno. Então, o número é muito importante. Mas é uma crença limitadora que muitos não abraçam e falam, eu vou crescer, não só em qualidade, mas vou crescer em números, para a glória de Jesus, porque eu quero ganhar vidas para Jesus. Tá certo? Então, o que é o entulho?
crenças limitadoras que o maligno conseguiu impregnar na mente do líder, e essas crenças limitadoras impedem a fé de fluir para grande crescimento. Para crescer por fora, tem que crescer por dentro. E para crescer por dentro, tem que se livrar de todas as mentiras ministeriais do diabo. Eu chamo essas mentiras de tatuagens ministeriais. Tatuagens ministeriais. Agora, existe algo interessante acerca das tatuagens. A capital de tatuagens do mundo inteiro é a cidade de Hong Kong. Hong Kong. E é lá que tem mais lojas de tatuagens no mundo inteiro. Tá? Eles foram para uma dessas lojas de tatuagem, lá em Hong Kong, e entrevistaram numa dessas lojas uma das maiores lojas de tatuagem, na capital das tatuagens do mundo inteiro, que é Hong Kong, e perguntaram, lá numa das lojas mais famosas, perguntaram para um famoso artista de tatuagem lá, qual era a tatuagem mais usada no corpo das pessoas? Qual era a tatuagem mais usada no corpo das pessoas? E ele disse que a tatuagem mais usada no corpo das pessoas era essa tatuagem que aqui, ó, Born Loser, em inglês. Born Loser. Born Loser, em inglês, quer dizer, em português, nascido para o fracasso. Nascido para o fracasso. Meu Deus, essa é a tatuagem mais popular em Hong Kong. Nascido para o fracasso. Que horror, que horror. E esse artista de tatuagem, ele disse uma coisa interessante. Ele disse, você tem que entender isso, abre aspas. Antes que uma tatuagem é colocada no corpo de alguém, aquela tatuagem já está colocada na mente da pessoa. E a única coisa que ela está fazendo é expondo exteriormente a tatuagem que, de alguma forma, já foi colocada no seu interior. Muito forte isso, né? Muito forte. Então, as pessoas foram tão enganadas pelo diabo que elas acreditaram nessa mentira. Eu nasci para o fracasso. E o diabo pôs essa tatuagem tão forte dentro delas, que, como esse artista de tatuagem disse, a tatuagem já existia dentro delas. E quando ela pede para colocar aquela tatuagem no corpo, ela só está expondo exteriormente a tatuagem que já existe dentro delas. É muito forte. Agora, o inimigo, ele tem estratégia de como colocar a tatuagem no interior das pessoas. Hebreus capítulo 5, versículos 13 a 14, diz o seguinte, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja bem, o que a Bíblia está falando é que quando você tem uma certa maturidade espiritual, você sabe discernir não somente o bem, mas também o mal. Você já viu que quando tem muita unção no ambiente, até um novo convertido sente aquela unção, chora, é uma bênção. Mas, às vezes, tem uma mentira muito sutil do diabo sendo jogado no ensino falso, mas muito sutil. E a Bíblia fala, você deve crescer espiritualmente para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como o apóstolo Paulo disse em Coríntios, ele falou assim, olha, nós não somos ignorantes acerca das estratégias, acerca dos desígnios de Satanás. Nós sabemos quando o diabo está querendo jogar um pensamento maligno, uma crença limitadora que vai me entulhar e vai fazer uma tatuagem aqui dentro e impedir o que Deus quer fazer na minha vida. Tá certo? Agora, olha só a estratégia do inimigo de fazer uma tatuagem interior nas pessoas. Hebreus capítulo 5, versículo 13 a 14, eu já li. Agora eu quero ler 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Ele diz o seguinte, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas que ele está falando? São fortalezas interiores. Essas fortalezas que são as tatuagens. Aí ele diz, olha, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Agora, veja bem,
tudo começa com pensamento. Agora, na revista atualizada, eu vou estar lendo esse mesmo trecho que eu acabei de ler na revista atualizada, mas de trás para frente. Ele fala, no final do versículo 5, ele fala, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O diabo começa com um pensamento que ele joga na sua mente. E ele não joga assim. Ele não joga esse pensamento desse jeito, olha, na terceira pessoa. Pastor, você está aflito. Sua igreja nunca vai crescer. Porque você não tem os dons necessários para fazer uma igreja crescer. Ele não fala assim, você. Porque se ele falasse na terceira pessoa, você ia falar, rapaz, quem falou isso? Deve ter sido o capeta, eu não vou aceitar esse pensamento limitador. Não, ele joga na primeira pessoa. Vem de repente aquele pensamento, minha igreja nunca vai crescer porque eu não tenho assim todo o carisma, todos os dons necessários para fazer uma igreja crescer. O diabo joga o pensamento na primeira pessoa, porque você sabia que o diabo ele tem essa permissão no mundo espiritual para jogar pensamentos na sua mente. Você não pode impedir o diabo de jogar esse pensamento na sua mente. Você pode não aceitar o pensamento. O problema é como discernir o pensamento. Porque se você acreditar que o pensamento surgiu dentro de você mesmo, então você começa a acreditar naquela mentira, entendeu? Então, o que você tem que fazer? É saber discernir quando aquele pensamento não é de Deus, quando aquele pensamento é do diabo. E por isso que a Bíblia fala, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando o diabo joga um pensamento assim, você tem que falar, ele joga na primeira pessoa para ver se cola. Ele joga na primeira pessoa para ver se você assume aquele pensamento como se fosse o seu pensamento. Por isso que o diabo joga na primeira pessoa. Então, o diabo fica aqui, cochichando no seu ouvido. Eu não sou o tipo de pastor que vou conseguir nunca ter uma igreja grande. Ele joga assim, Sabe o que você tem que fazer? Na hora, pegar no ar. Esse pensamento é do diabo. Aí você tem que virar para ele e falar assim, diabo, você realmente nem pastor não é, você é um derrotado. Mas eu sou um pastor vitorioso, em nome de Jesus. Você entendeu? Você tem que entender que aquele pensamento não surgiu em você, mas veio do maligno. Por isso que a Bíblia fala, levando o cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Agora, olha a frase bem antes. Ele fala, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Se você não levou algum pensamento cativo, aí o diabo joga outro pensamento mentiroso. Aí outro pensamento mentiroso. Com vários pensamentos limitadores, mentirosos, né? Talvez outro pensamento, e minha esposa também não ajuda. Rapaz, minha esposa, em vez de ajudar, parece que piora a igreja. A situação nunca vai ficar boa por causa disso e tal, e a minha equipe também não presta, e a minha cidade é muito dura, o povo aqui... Então, tantas mentiras que vão sendo jogadas, e aquelas várias mentiras, se você não levou cativo aquele pensamento à obediência, se você não expulsou aquele pensamento, aí olha o que ele faz. Aí ele cria um upsoma, que é altivez. Altivez é uma estrutura elevada, uma barreira de proteção, um reduto. Ele cria um reduto lá dentro da sua mente. Ele cria um reduto da sua mente. Se você não destruir e anular essas sofismas e esses altivezes, esses redutos, aí gera vários sofismas, vários altivezes juntos, gera uma grande fortaleza lá dentro. Aí está uma tatuagem. Através de vários anos. Então, essas fortalezas foram sendo construídas dentro da pessoa. Como o maligno tem prazer de fazer uma tatuagem no interior dos pastores, lá no interior do coração, na mente dos pastores, né? Eu nasci para o fracasso. Eu sou feio, né? Se eu fosse bonito como o pastor Eibe, estou brincando. Eu nunca consigo ser feliz em um casamento. Por isso, minha esposa vai impedir o crescimento da igreja. Que mentiras
você vai conseguir ser feliz sim. Isso tudo é mentira do diabo. A igreja que pastoreio nunca vai conseguir ser financeiramente bem-sucedido. Sempre vamos ter problemas financeiros. Nunca temos obreiro suficiente. Sempre falta obreiro. Quanta mentira, quanta mentira. Deus quer que você tenha sobrando as finanças, sobrando os obreiros. Você sabia disso? Deus quer isso. Deus quer isso. Agora, enquanto você acredita nessa mentira do diabo, nem Deus pode fazer o milagre. Sabe por quê? A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Mas com a fé tudo é possível. Agora, para poder a fé fluir, tem que tirar essas tatuagens. Tem que tirar essas tatuagens. Olha só, meu povo não vai nunca engolir esse negócio de discipulado. Células nunca funcionou bem, nunca vai dar certo aqui. Olha só. Na nossa cidade, as pessoas só são interessadas em carnaval e muito prazer e beber. E até os crentes são tudo safados. É difícil achar um crente sério aqui. Olha tanta mentira que o diabo joga, né? Quando eu comecei a pastorear lá em Santarém, sabe qual era o ditado lá? Santarém é cemitério de pastor. Né? Nenhuma igreja cresce. Só a Assembleia de Deus conseguiu crescer um pouquinho, mas as outras todas pequenininhas, 40, 30, 50 pessoas, entendeu? Então, é muita mentira, meu irmão. Você não pode aceitar essas mentiras. Você não pode aceitar essas mentiras. O maligno, primeiramente, vai colocando essa tatuagem no interior de alguém, para depois exteriorizar aquela mentira na vida de alguém. Tá certo? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Em 1492, quando Cristóvão Colombo viajou para a América, as pessoas realmente achavam que a Terra era quadrada e queria cair para um vazio infinito se o navio fosse tentar ir além do horizonte. Na bandeira espanhola, não sei se você sabe disso, mas na bandeira espanhola existia as palavras pluras intra, que quer dizer em português nada além, não tem nada além do horizonte. Isso é em latim, pluras intra. Eram palavras em latim que quer dizer nada além. Mas quando Colombo encontrou a América, eles mudaram o que estava escrito na bandeira. Eles mudaram para plus ultra, que quer dizer mais além. Talvez o maligno conseguiu colocar uma tatuagem no seu interior, viu, pastor? Não tem nada mais além para mim. É só ficar vivendo até morrer. Não tem nada mais além para o meu ministério. Não tem nada mais além para a minha igreja. Eu estou aqui para dizer que isso é uma mentira do diabo, que tem muito mais além para você e para o seu ministério. Deus quer te usar poderosamente. Deus quer abençoar e prosperar a sua obra. Deus te ama e Ele não tem filhos favoritos. Através da fé você pode se levantar. Irmãos, não são os que têm maiores dons que são os mais usados por Deus. Não são os que são os mais bonitos que são mais usados por Deus. Não são os que têm mais carisma os que são usados por Deus. Os que são usados por Deus são aqueles que têm a fé simples de uma criança, de acreditar que Ele é poderoso para cumprir o seu propósito na sua vida, para te usar com graça, com poder, para te ungir, meu irmão, porque é a unção que despedaça o jugo. Não tem nada a ver conosco, apesar de nós, é o Espírito Santo que opera em nós e através de nós para transformar as vidas. Então, não aceite as mentiras do maligno, amém, querido? Desculpa que eu já estou pregando aqui, já estou até cuspindo aqui, aleluia. Mas, pelo menos você não fica molhado com minha saliva, porque está vindo pelo monitor, né? Mas essa vida por Jesus é uma bênção. E você poderá tomar posse, meu querido, em nome de Jesus. Tome posse, sabe? Não aceite as mentiras do maligno. Pastor Eibe, como que eu me livro dessa tatuagem? Como que eu me livro dessa tatuagem interior? Como que eu me livro? Deixa eu explicar. Como que alguém tira uma tatuagem na pele? Você sabia como que a pessoa tira a tatuagem na pele? Alguém falou, é com luz laser. Realmente, é com luz laser. Mas você sabia que não é só o luz laser?
Você sabia que não é só luz laser? Se você pegar a pele humana tatuada e tirar do corpo humano e colocar aqui e tacar a luz laser nela, a pele queima. Por que não queima quando ela está em cima do ser humano? Porque o sangue é atraído por baixo e protege a pele. Então, são duas coisas para tirar a tatuagem. Luz e sangue. Luz e sangue. São as mesmas duas coisas para tirar a tatuagem interior. A luz da palavra de Deus. Quando você taca a luz da palavra, a luz laser da palavra, você pega as promessas, aí você vai tomando posse do poder do sangue, do poder do sangue. Não é pelos meus méritos, mas é pelo sangue de Jesus. Então é luz e sangue, luz e sangue, luz e sangue, luz e sangue. E assim que nós vamos vencer, é tomando posse das promessas, é declarando as promessas com a boca, é crendo as promessas, indo em frente com fé, com perseverança, não aceitando os pensamentos limitadores. Sabe, um dos grandes segredos até para tirar esses pensamentos limitadores é começar a entender que tem que vigiar. Opa, esse pensamento não é meu. Esse pensamento veio do cão mesmo, eu não aceito. Minha igreja vai crescer, já está crescendo. Eu lembro quando eu comecei a falar, nós não vamos mais ter problemas financeiros. Eu já declaro, eu já vejo abundância de finanças. Abundância de finanças. Abundância de finanças. Eu lembro que eu reuni com a minha equipe lá em Fortaleza, eu falei assim, olha, marque minhas palavras, pode escrever aí. Nós vamos receber de doação R$1 milhão. R$1 milhão. Pode escrever aí. Aí, pouco tempo depois, recebemos uma doação de $1 bilhão. $1 bilhão. Foi até mais do que eu estava dizendo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus faz milagres. Deus faz quando você menos espera. Mas fique declarando, fique crendo, fique tomando posse. Mas não é de um dia para o outro. Quantas vezes eu tive que perseverar, quantas vezes parecia que o milagre não ia acontecer, que o crescimento não ia acontecer. Eu ficava falando, eu ficava declarando, expulsando aqueles pensamentos negativos. E eu quero terminar com uma história e também, se o pastor Tiago e a equipe aí concordar, quero fazer uma oração por vocês também. Eu, quando comecei a pastorear lá em Santarém, eu sabia as promessas da palavra de Deus. Eu conhecia Isaías 54, que fala assim, que, né, transbordarás para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações. Eu estava tomando posse em fé de crescimento, de crescimento, de crescimento, crescimento. E eu tinha que passar por muita dor para tirar o entulho aqui dentro. Mas eu fiquei declarando palavras de fé, declarando. A igreja era muito pequenininha. A igreja era muito pequenininha e até aqueles poucos membros que tinha não eram tão fiéis, não vinham para todos os cultos. Então, um dos cultos onde era para todos os membros virem, logo depois que eu comecei a pastorear a igreja, eu cheguei lá e, além de mim, só tinha 2 pessoas. Eu pensei, porque o povo está acostumado a chegar atrasado. Mas, a partir de hoje, eles vão aprender a chegar na hora certa, porque eu vou começar o culto na hora certa mesmo. Deu 7h30 da noite, comecei o culto. Eu peguei a guitarra, dirigi um louvor bem comprido, preguei bem comprido, mas até o final do culto não tinha aparecido mais ninguém. Era só 2 pessoas mesmo. E uma era minha irmã, Ângela. A minha irmã, Ângela. Só eram aquelas 2 pessoas. Mas eu ficava falando para a multidão, dizendo que eu já tinha uma multidão. E orei, jejuei, apliquei tanta fé, fiz tanta visita, fui atrás das ovelhas, fui procurando ganhar almas para Jesus, convidando todo mundo para a igreja. Eu trabalhava tanto dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, e estava demorando para crescer. Um dia eu cheguei lá no domingo à noite, culto principal, tão pouca gente. Aí eu tinha um novo convertido que eu estava treinando para ser obreiro, e nós sempre orávamos antes do culto começar. E eu fui orar com ele, e eu falei, hoje é uma exceção. Nós não vamos começar na hora certa, porque eu preciso orar. Porque ele mesmo, esse obreiro mesmo tinha mencionado, você viu? Tão pouca gente lá fora. Tão pouca gente. Alguns gatos pingados. E isso era depois de, olha,
Muito tempo. Muito tempo a gente orando e aplicando fé. Muito tempo, muito tempo. E eu lembro que eu fui atrás do prédio da igreja, lá em Santarém. Hoje estamos construindo uma grande catedral, né? Lá para caber milhares de pessoas. Nós temos 41 cultos. Não, perdão. Nós temos 73 cultos em 41 prédios diferentes. Uma só igreja lá em Santarém. Nos domingos, né? São 73 cultos em 41 prédios diferentes. Mas naquela época era só. Eu fui lá atrás daquele prédio, tinha um capim bem alto e tinha um escuro lá. Eu entrei dentro daquele capim, tinha um trilho lá, e como eu me lembro, eu comecei a chorar. E a chorar. Eu falei, Deus, nessa área de fé, o que eu estou fazendo errado? Eu estou aplicando fé, eu estou declarando, eu estou vendo com os olhos da fé, eu fico falando para essa grande multidão, eu fico pregando, Senhor, eu fico aplicando minha fé. Por que não está manifestando? Por que não está materializando? E eu senti claramente Deus me responder aqui dentro. Ele falou, nessa matéria de fé, meu filho, você não está errando, não. Você está certo. Você está certo, você tem que ficar falando isso. Agora, só tem um problema, meu filho. Além da fé, você tem que ter perseverança. Você tem que ter. Aí eu lembrei que eu tinha ouvido um homem de Deus dizer. Ele falou: uma vez que você aplica a fé para uma coisa, você tem que manter a tomada da fé ligada até que o milagre se materialize. Quando Deus falou isso, eu também lembrei de outro versículo. Hebreus 6:12. Não os torneis preguiçosos, mas imitadores, aqueles que pela fé e a perseverança herdam, tomem posse da promessa. Não é só a fé, é a perseverança. Eu falei, é isso que está faltando, é perseverança, é longanimidade para mim. Então, eu falei, eu vou perseverar, eu vou ficar crendo. E eu lembro que eu voltei para dentro do prédio da igreja, subi lá na plataforma, né, no altar, e peguei o microfone e eu olhei para aqueles gatos pingados, mas pelos olhos da fé, eu vi lotado pelos olhos da fé. Eu falei, eu vou pedir a essa grande multidão para ficar em pé. E eu ficava declarando isso. Eu ficava pregando isso. E eu ficava não aceitando aquelas mentiras do diabo. E na medida que eu fiquei perseverando e não parei, e não, porque muita gente até aplica a fé, começa a declarar a palavra de fé, mas depois eles jogam a toalha. Eles perdem o milagre por não perseverar na fé. Perdem o milagre por não perseverar. Mas pela graça de Deus, eu fiquei perseverando. Logo começou, logo não, demorou, mas começou a crescer. Quando começou a crescer, aí aqueles membros antigos chegaram para mim e falaram assim, pastor, nós precisamos pedir perdão. E eles realmente fizeram isso. E eu falei, por que, irmãos? O que vocês fizeram? Não, pastor, nós... Porque a gente não entendia os princípios de fé. O senhor pregava toda hora. Eu sei que o senhor pregava, mas a ficha não tinha caído. Nós não estávamos entendendo. Sim, está claro, vocês estão perdoados. Mas por que vocês estão pedindo perdão? Não, nós queremos pedir perdão, pastor, porque o senhor ficava falando, eu vejo uma multidão, e o senhor pregava para a multidão, falava para a multidão ficar em pé, falava para a multidão sentar. A gente olhava, não via multidão nenhuma, e a gente realmente, nós começamos a pensar que o senhor tinha problemas mentais, que o senhor estava sofrendo com problemas mentais. Então, nos perdoe, pastor. Eu falei, claro, claro, né? Está perdoado. Mas, irmãos, a realidade é que a fé viva na palavra de Deus funciona. Nós só não podemos aceitar essas mentiras do diabo, levando o cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Eibe, fica à vontade para orar por nós. Eu quero só agradecer aqui, que eu estou vendo alguns amigos aqui, eu estava dando uma olhada, né? Estava por aqui o pastor Josué Gonçalves, estava por aqui o meu pastor, né, pastor Felipe Murdock, e tantos outros que têm falado para esse grupo, né, pessoas que têm palestrado aqui, estavam aqui também ouvindo o Senhor e sendo abençoado. Quero louvar a Deus pela vida desses homens, Bispo Francisco da Sara Nossa Terra, pastor Aio, tantos outros de fora do Rio, de fora do Brasil. Uma honra ter vocês aqui.
E eu quero só dar um conselho para vocês, gente. Passe essa palavra para a sua liderança, se possível. Faça eles assistirem isso. Eu não estou preocupado com visualização no nosso YouTube. Não, não é nada disso. Essa palavra, todos os nossos líderes precisam assistir. Vai ser bom demais. O pastor Eibe veio aqui nos abençoar e eu quero te agradecer, pastor. E ore, por favor, por nós, abençoando a nossa vida em nome de Jesus. Nós agora nos unimos em fé com esses pastores tão queridos, tão preciosos. Pai, eu tenho certeza que o seu desejo é tanto crescimento para cada igreja local aqui representada, para cada pastor. Aleluia. Meu desejo é muita bênção, é muito suprimento financeiro, é muitas bênçãos em ideias criativas, poderosas estratégias vindo do céu de como gerar líderes. O Senhor tem essa graça para cada um dos seus filhos, para cada uma das suas filhas. Eu tenho certeza que o Senhor tem planos poderosos. Ó Pai, que possamos cooperar com o Senhor e realmente usar essas armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, que possamos realmente, nessa batalha espiritual, na mente, realmente, ó Pai, nos livrar de toda tatuagem ministerial, toda tatuagem interior. Eu agora declaro a libertação, eu declaro uma nova visão, uma visão de conquista, de crescimento. Eu declaro, ó Pai, uma fé sobrenatural surgindo através da tua palavra que foi ministrada, porque a tua palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra. Então eu declaro essa fé surgindo em cada pastor e cada pastora, essa fé e profunda intimidade contigo para tomar posse das suas promessas de grande crescimento em qualidade e quantidade com a tua glória. Então, venha em cada um desses queridos pastores, envolva-os nos teus braços de amor, de graça, de carinho. Ó Pai, eles são tão preciosos. Cada um desses homens e mulheres de Deus são tão preciosos. E eu sei que o Senhor tem tantas bênçãos pela frente para eles. Então, eu declaro essa fé para tomar posse dessas bênçãos, para tomar posse do seu crescimento, da sua graça sobre a vida e ministério de cada um desses pastores e pastoras, em nome de Jesus. Amém e amém, amém.